Nesse mês de maio, que é o mês das mães, eu quero começar o programa trazendo para você as mães atípicas. Você conhece essa expressão? Uma psicóloga e mãe atípica escreveu um livro para compartilhar a experiência, a vivência com outras pessoas. E são experiências para que essas mães descubram que há felicidade possível apesar de todos os desafios. Mãe atípica é aquela que chora escondido, assim como vibra com cada conquista do filho. É aquela que nem sempre é compreendida pelas outras mães, mas gostaria de ser acolhida por elas. É aquela que faria qualquer coisa pelo filho, porém nem sempre faz o mínimo por ela mesma, porque não tem quem a ampare. Da vida real para as páginas de um livro que com certeza vai ser um norte para muitas mães. Eu pensei em falar sobre o que eu mais escuto na clínica, então a questão da culpa, que é muito presente, as fases do acolhimento do diagnóstico e como que elas podem fazer assim, os primeiros passos assim que chega um diagnóstico, para as mães que têm outros filhos, como criar filhos típicos e atípicos, sobre também o diagnóstico dos pais, que muitas vezes chega depois do diagnóstico dos filhos. Então também falo sobre isso, a fé na maternidade atípica, as mães que decidiram adotar crianças com deficiência também. Então eu misturei vários temas em pequenos textos junto com histórias fictícias para que as mães realmente se sentissem acolhidas e também não fosse um texto maçante e cansativo. O livro Mães Atípicas nasceu da vivência profissional de Mariana e muitas outras mães. Ela conta que no início da carreira escolheu trabalhar com crianças neurodivergentes, mas com o passar dos anos percebeu que as mães também precisavam de uma atenção especial. Então, depois de alguns anos atendendo as crianças, eu decidi que se não tinha ninguém olhando para a mãe, eu olharia. E depois de um tempo, sentindo falta de ter um livro que falasse sobre a mãe e sobre a vivência dela, eu decidi que eu escreveria baseada nas inúmeras experiências e histórias que eu já ouvi ao longo da minha vida profissional. E dependendo do diagnóstico do filho, as mães têm outros desafios, às vezes até muito maiores, até para lidar, por exemplo, com o próprio preconceito. Porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa e muito capacitista. Então a gente aprendeu a ser assim também. Então eu sempre falo para elas, o primeiro preconceito que você vai precisar lidar é o seu próprio. Porque muitas vezes elas eram aquelas pessoas que olhavam uma pessoa com deficiência na rua e falavam, nossa, coitadinha, ou nossa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Aqui não é lugar para ela. E de repente ela se vê mãe de uma criança com deficiência ou com qualquer outro diagnóstico. E elas precisam lidar com isso, né? E até entender que todo mundo é diferente de alguma forma, só que algumas diferenças são mais visíveis do que as outras. Após alguns anos auxiliando as mães como profissional, Mariana teve o diagnóstico dentro de casa. Como o meu filho, ele começou fazendo terapia, e no começo ele precisou de medicação, hoje já não precisa mais, até ele tem TDAH e TOC, né, que eu até acabei não falando dos diagnósticos. Então, o mais desafiador foi a gente encontrar qual seria o melhor caminho. Quando o diagnóstico do meu filho chegou, eu já atendia as mães atípicas há muitos anos. Então, eu senti assim, um misto de sentimentos de que muitos que eu só ouvia e conhecia na teoria, eu comecei a sentir. E no livro eu decidi escrever sobre isso, eu conversei com ele antes, eu perguntei como ele se sentiria a respeito e ele falou, mãe, é a sua história, você pode escrever sobre ela, porque eu também não queria expô-lo. E aí eu escrevi um capítulo só contando de como foi para mim a experiência de descobrir o diagnóstico do meu filho. O lançamento do livro foi agora, em 2025, e a psicóloga e escritora já sente o quanto a obra tem sido importante na vida de muitas famílias. A realização de um sonho para a mãe e profissional Mariana. É um sonho realizado e agora eu tenho recebido cada vez mais o feedback delas, porque assim que foi lançado ainda tinha um tempinho para que elas recebessem, começassem a ler, e agora eu tenho recebido diariamente o feedback. Então, esses feedbacks que falam para mim que realmente está chegando nelas o que eu queria, que elas se sentem acolhidas, que elas começaram a colocar em prática algumas ferramentas que eu coloquei no livro para que a rotina fique mais tranquila, isso faz com que eu pense assim, nossa, a minha missão está sendo cumprida.
porque essas mães, elas estão sendo mais vistas pela sociedade e elas estão encontrando caminhos melhores para viver. Mãe atípica, eu lhe desejo um mundo mais inclusivo, para que você tenha mais fé no futuro. Desejo mãos amigas que possam ajudá-la a diminuir sua sobrecarga, para que reste algum tempo para você. Desejo paz no coração, para que as culpas não a consumam e você perceba que elas não são suas. Desejo recursos, financeiros ou não, para que seu filho receba tudo de que precisa e você possa ter tranquilidade. Desejo boas noites de sono para que você enfrente o dia seguinte na melhor forma possível. Acima de tudo, desejo profundamente que você acredite que é a melhor mãe do mundo para o seu filho, porque você é. Que lindo esse depoimento, né? A Mariana que trouxe esse livro que está belíssimo, eu vi o livro e adquira, tá? Para que você possa aí ter a experiência da Mariana, trocar ideia com ela. É um livro de fácil leitura e um livro muito amoroso. E a gente fez questão de trazer essa entrevista agora no mês de maio para você que nos importa tanto, viu?